E aí, meu povo, para mais um podcast e hoje com um convidado muito especial, por isso eu gostaria que você aproveite aí essa oportunidade, já se inscreva, já ative as notificações e principalmente já compartilha porque vai ser relevante a mesa de hoje, viu? Hoje a gente tem um convidado ilustre nessa mesa, alguém relevante na nossa cidade, Conselheiro Lafayette, e é um prazer receber ele aqui no nosso podcast. Leandro Chagas. Pastor Felipe, privilégio estar aqui sentado com você. A gente está aqui totalmente aberto às pessoas para nos fazerem perguntas, conversar. Quem tiver qualquer dúvida, é isso. Muito obrigado pelo espaço, a importância da Isso comunicação aí. para que chegue até as pessoas, né? Isso que a É, gente acredita. isso aí. Então, esse é o nosso convidado ilustre na mesa e eu creio que a gente vai poder fazer algumas perguntas sobre o Leandro Chagas, quem é o Leandro Chagas, enfim, e pautar aqui perguntas importantes para o nosso momento, né? O Com momento certeza. que a gente está passando aí e você vai entender daqui a pouco do que eu estou falando. Então, vamos lá. A gente quer conhecer um pouco do Leandro Chagas, então antes da gente ir para o assunto, eu gostaria que você ficasse à vontade, tá, Leandro? E se expor aí, quem é o Leandro, fora da sua vida pública, né? Então fala aí para nós. É isso. Antes de chegar pré-candidato a prefeito, tem uma história, né, por Isso aí. trás. Eu vou tentar fazer um briefing aqui. Aos 13 anos, aos 9 anos eu descobri que eu tinha diabetes tipo 1 e foi o grande mola propulsora da minha vida. De um problema eu passei a ter disciplina, entender que tudo era possível desde que eu quisesse e tivesse motivação para isso. Legal. Da diabetes, eu comecei na época a praticar esporte e tive uma limitação por conta da diabetes de continuar ali, e isso fez com que eu entrasse no meio do cavalo. E de lá Uhum. para cá, o cavalo me norteou, foi o que eu devo muito, e o cavalo foi uma grande experiência, além do animal em si, desse amor que a gente tem, desse respeito, foi quem também me deu o que está no slogan ali, né? A importância dos Dos relacionamentos. Foi relacionamentos. onde eu fiz meus grandes amigos, foi onde eu aprendi, me tornei uma pessoa melhor, que chegou agora, né, a estar aí nessa disputa eleitoral, no qual a gente está muito feliz pelo quanto eu tenho aprendido. Hoje, por exemplo, eu rodei em vários lugares, estive no São Dimas, no projeto Olhos d'Alma, que a gente estava Sim. comentando aqui mais cedo, que é um projeto lindo, no qual a gente está ali entendendo tantos trabalhos positivos, assim como o movimento Crevip aqui, que é outro trabalho Uhum. fantástico da nossa cidade e que o município pode e deve apoiar. Então, o Leandro é um sonhador, apaixonado pela vida, Legal. motivado, feito por desafios. Eu acho que a gente é muito mais do que o Leandro candidato. É o Leandro que tem amor pelas pessoas, que quer batalhar mesmo e que Sim, acha que pode sim, dar uma contribuição, porque a política ela não é uma profissão. Política é uma sim. missão de vida, Que sabe? legal, cara, E para estilo. mim a política é uma missão, é um estilo mesmo. E todos os dias eu tenho mais certeza que eu estou no caminho que me faz feliz. Então, de Olento tem uma frase, né, que a vida é aquilo que acontece enquanto a gente faz planos para o futuro. Uhum. Então, hoje eu já me estou feliz, eu estou satisfeito com isso e conhecendo projetos igual aqui o Crevip, igual o Olhos d'Alma mais cedo, é fantástico e é isso que me faz mover. E a política é para isso, para a gente tentar cada vez Sim. mais apoiar esses projetos e dar relevância cada vez mais às pessoas que querem contribuir para uma sociedade melhor. Legal, cara. É legal que a gente estava aqui conversando antes e, e depois eu gostaria até que ele falasse. Ele veio com uma camisa muito intuitiva aí. É, a gente tem o propósito aqui de trazer a essência do Leandro como pessoa, né? Às Sim, vezes a pessoa vê é, alguém já candidato lá, eleito, e aí só se conhece a vida pública dele, né? Mas esse lado humano ele é muito importante a gente conhecer porque é onde carrega princípios, é onde carrega os valores, né? E isso vai trazer uma política saudável, né? E não só na política, em tudo que a gente faz, se a gente tem uma perfeito. essência né, boa, isso vai, de alguma forma, nos proporcionar tudo aquilo que a gente vai fazer. E aí, cara, eu queria que você falasse sobre isso daí, esse slogan aí É. na sua camisa. E a essência, talvez é o que a gente nunca mude, né? Nem deva mudar, é o que a Exato, gente cara, mais tem que exato. manter. Sim, E o nosso slogan diz isso, né? Não é sobre política,
é sobre pessoas. Top. E o que que isso quer dizer? É uma política humanizada, é no qual a gente olha quem está por trás, sabe? O termo Sim. política, ele está um pouco desgastado, vamos falar assim. Uhum. E a essência da política é a gente transformar essa sociedade que eu tanto falo melhor. Hoje eu estava nesse projeto Olhos da Alma, que eu faço questão de mencionar, e eles me disseram uma situação lá que eu achei extremamente pertinente. Lá, eles tratam já a pessoa quando ela está ali necessitando desse cuidado com a visão. Mas Uhum. 70% desses problemas, se tivessem prevenção, eles não aconteceriam. Que isso, cara. Então, é o cuidado com as pessoas, sabe? É muito além do que se parece. Então, a gente precisa cada vez mais trabalhar isso. Então, não é sobre política, é sobre pessoas. O que Sim, nós estamos fazendo aqui hoje, falando de política, o que eu fiz no decorrer do dia, é construir um futuro. Então, a sim, gente está planejando esse futuro, a gente está entendendo o que a sociedade mais precisa para que, se Deus abençoar e lá na frente a gente chegar, a gente possa executar. Mas já é um trabalho, já é um planejamento de muitas legal, ações que podem vir, sabe? Então é legal. isso, é o lado humanizado, é ver o que demais a gente pode tocar a vida das pessoas. E Sim, a cara. política talvez seja uma das formas que a gente mais consiga fazer isso se for feito de forma Sim, responsável. sim, legal. Assim, primeiro, para quem não sabe, né, é o primeiro contato que a gente está tendo com o Leandro, né? Então, não tem nada aqui programado, não tem nada que a gente fez premeditado. É algo bem espontâneo para a gente trazer, né, essa visão de quem é o Leandro. E muitas pessoas vão passar ali e não te conhecem. Então, Sim, talvez eu vou ser como essa pessoa que não conhece o Leandro, vou instigar essas perguntas, né, para as perfeito. pessoas te conhecer melhor. E aí, você que já vai entrando aí também, se tiver alguma pergunta, deixa aí para a gente expor aqui. Enfim, acho que é isso, é a ideia aqui do podcast. Gente, como ele já disse, Leandro vem como um pré-candidato na nossa cidade, Conselheiro Lafayette, e eu creio que tem muito, mais muito para agregar. É uma mente jovem, né? E aí a gente vai explorar um pouquinho aqui. E eu queria te perguntar, cara, qual é a sua motivação para enfrentar os desafios na política, cara? Isso é uma situação que de fato é muito relevante para mim. Quando eu fiquei diabético, eu sempre ouvia, assim, tadinho do Leandro, gente. Ah, o Leandro, será que vai chegar em algum lugar? Como que vai ser a vida do Leandro com uma doença crônica? E isso foi muito pautado na minha infância. E eu fui uma pessoa abençoada, no qual eu consegui profissionalmente chegar a um Sim. lugar que eu não esperava. Então a gente realizou vários negócios. Eu já estou estável profissionalmente. Eu consegui ser uma pessoa abençoada de realizar tudo que eu quis, eu acho, assim, até 30 anos, tudo que falava assim, Leandro. E eu falei assim, olha, como que eu vou retribuir isso? Como que eu posso dar uma contrapartida Uau. e de fato entregar isso que foi tão generoso a mim, que eu cheguei muito mais longe do que eu achei que eu poderia chegar, do que Sim. eu fui moldado ali desde novinho. E foi por isso, sabe? Então hoje eu estou muito tranquilo, com a minha consciência muito leve de que chegou o momento de eu dar uma retribuição ao todo, sabe? Que É legal, deixar um cara. legado. Sim, É deixar um sim, legado, sim, sim. sabe? Que a gente possa juntos, no futuro, estar sentado, talvez numa mesa como essa, e falar assim, olha, a gente se orgulha de tudo que a gente Sim, plantou ali, cara. de tudo que a Legal. gente deu de contribuição. E é isso, a vida, ela é isso, sabe? A vida é também esse desafio contínuo de fazer o nosso melhor. E eu acho que o meu melhor agora é fazer o melhor por Conselheiro Lafayette. Que Assim legal. como eu já fiz o melhor que eu pude enquanto presidente do Clube do Cavalo, junto com as pessoas que ali estavam, assim como eu já fiz o meu melhor ali na associação comercial enquanto eu ali estava, Sim. agora chegou o momento de entregar o melhor por Conselheiro Lafayette, sabe? Quando eu falo da diabetes, é porque eu sei a responsabilidade de não faltar um remédio num posto de saúde, sabe, na farmácia básica ali que a pessoa tenha. Então a gente precisa cada vez mais cuidar da saúde e esse é o maior pilar que eu carrego comigo. Entre tantos que a gente precisa falar, Uhum. se a gente for olhar a Conselheiro Lafayette hoje, a gente precisa se empenhar e dar uma resposta na área da saúde. E isso é feito com gestão, que é onde eu Uhum. entro, sabe? Como que nós podemos melhorar a saúde do nosso município? Primeiro passo, a gente quando tem um diagnóstico de uma doença, esse primeiro contato com o médico, o que que é o maior entrave? É esse meio do processo até uma liberação, por exemplo, de uma cirurgia. Esse meio de exames que a gente precisa fazer, ele é muito lento. Então, por exemplo, se Hum. eu for diagnosticado com um câncer,
quanto mais rápido eu tratar esse câncer, maior é a minha possibilidade de cura. E geralmente o que a gente vê é que esse período de até poder se fazer a cirurgia ali, se for necessário, ele é muito lento. Então, o meio do processo a gente precisa agilizar ele. A gente precisa ter mais médicos trabalhando na prevenção nos postos de saúde, mais especialistas. E como que Sim, nós fazemos isso? Porque não existe uma matemática. Tem várias formas. Uma, a gente precisa cada vez mais cuidar das portarias junto ao governo federal, que isso é necessário. Outra coisa, aumentar a arrecadação do nosso município. Por quê? Porque se eu trago mais empresas e aumento a arrecadação do município, passa a ter mais dinheiro disponível para investir em saúde e educação. Então é um ciclo, sabe? Que a gente uhum, precisa entender que quando eu falar em desenvolvimento econômico e ampliar a economia do nosso município no todo, eu estou melhorando a qualidade de vida, está sobrando mais recurso para a gente investir naquilo que é mais necessário, que é a que saúde. Então é legal. isso que a gente acredita, sabe? Sem dúvida nenhuma, o maior foco nosso é fazer gestão na saúde, Que legal. potencializar o que a gente tem de bom e corrigir o que a gente sabe que também precisa, sabe? Que E é legal, isso, cara. mas respeitando muito, foi o que a gente estava conversando logo que eu cheguei aqui. Eu não acredito na política de simplesmente pegar um microfone como esse e sair criticando e pontuando defeitos, não. Eu Sim, acredito na crítica construtiva. Se a gente sabe que tem algo que precisa melhorar, como nós vamos fazer? E entendi. já justificar, e mostrando, sabe? Eu Sim, sempre fui assim, eu falo que de críticos a sociedade já está cheia. A gente uhum, precisa de pessoas que fazem a diferença, que sim. levantam e falam assim, qual que é a contribuição que eu vou dar? Que resolva o problema, né, cara? Resolva, a Sim, gente precisa de resolução, a gente sim, precisa de fazer com que o que a gente acredita e o que a gente busca seja de fato algo concreto que se possa mensurar e fale, olha, isso aqui realmente valeu a pena e foi feito. Porque eu simplesmente virar e falar assim, ah não, essa caneca aqui podia ter 2 metros. Tá, mas como que eu estou justificando? Como que eu faria isso? entendi. E aí a gente caminha assim, sabe? A política, talvez ela se desgastou muito, o termo, porque se virou um ataque entre Uhum, pessoas. E, na verdade, o que mais precisa, que é fazer gestão e melhorar a condição para todos, tem sido deixado de lado. Então, o que a gente precisa fazer é melhorar a qualidade de vida da nossa população, ter mais vagas de creche disponível para as mães que precisam ir trabalhar, que estão ali e às vezes precisam ficar pedindo, sendo que isso é um direito delas, é melhorar a saúde para que na hora que eu precise de uma cirurgia ela esteja ali disponível, que eu precise de um especialista ele esteja ali, que eu preciso de um atendimento no posto de saúde ele esteja ali, é para que na hora que eu pegue meu carro e vá para o comércio, que eu vá ali visitar minha mãe, minha família, que eu tenha um asfalto para que eu não precise ter um pneu que foi furado por conta disso, que um sim, amortecedor no meu carro estragou por isso, são condições básicas que na hora que meu filho vá para a escola, que ele tenha ali uma condição, assim como com que os professores que estão ali, eles têm uma condição de trabalho para que eles possam desempenhar o seu melhor papel. Isso é o papel da política, sabe? É a gente nos colocar no lugar do do outro outro. e fazer a melhor forma Sim, possível, sabe? Então é o que eu vejo, assim, capacitar os profissionais, estimular eles e que cada um tenha ali a melhor condição de trabalho. Então, sim. a gente está vendo essa semana, por exemplo, vem um tema muito aflorado sobre acessibilidade. Uhum. Mas como que eu posso cobrar acessibilidade do outro se nem a prefeitura tem acessibilidade? Então, quem precisa ir na sala no andar superior, no qual fica ali o prefeito, ela não tem acessibilidade. Então, como que eu vou cobrar do outro se eu não faço nem o Se meu dentro de dever de casa, casa? entendi, Então, é isso que eu entendi. acredito, sabe? Para eu ter um bom desempenho, eu preciso fazer o meu papel na essência, Sim. sabe? Então, Ô, Leandro, desculpa te interromper, cara. Eu vou pular para um assunto que você tem frisado aqui, que é sobre a saúde. Eu acho isso muito legal, cara. sim. Porque a gente está se conhecendo agora. Eu tive uma situação dessa quando minha mãe me gerou do médico desenganar em Lafayette, sabe? Não vou citar o nome por ética. É alguém envolvido também na questão política. E se fosse para a minha mãe naquele tempo, né? Ter escutado o médico, não era para me ter nascido, porque ele, além de ter desenganado, disse para ela tirar, sabe? Porque não teria condição alguma eu ter nascido. E por que eu estou abordando isso aqui? Porque isso é um assunto relevante. Claro que teve uma ação de Deus, sabe, envolvendo todo o contexto, mas a gente também não pode negligenciar que às vezes uma falta de recursos tanto de pessoas quanto de recursos, né, materiais, são necessárias na área da saúde para que a nossa cidade, né, seja diferente, cara. Então, hoje a gente vê aí, devido a esse surto que teve de dengue, né, Epidemia. a gente vê os hospitais do cheio, cara.
uma coisa que não está aqui no script, mas eu acho que é interessante abordar. A gente vê a dificuldade em Lafayette para as pessoas conseguirem um exame né, da dengue. Cara, de ter, assim, esperar um mês ou mais para ter o resultado, porque a cidade não tinha, né, um recurso para isso. E aí, como algo que eu achei interessante, você pegou a sua dor, né, transformou em superação, mas para não parar nisso, você veio, cara, eu vou transbordar isso, eu vou compartilhar Perfeito. isso. É. Isso é muito legal, sabe? É transformar. E eu queria te perguntar isso, cara, já que essa é uma pauta que você carrega, sobre a área da saúde em Sim. Lafayette. Até antes da gente entrar na área da saúde, o que que acontece? É também a gente não ter medo de dizer a quem nós somos, né? Então, se Sim, espera muito o Leandro perfeito, o sim. Leandro que não tem falhas, o Leandro que é o menino ali moldado. Não, eu tenho Uhum, diabetes, eu cometo erros. sim, Então, o que a gente precisa fazer é cada vez mais mostrar isso. Falar, olha, a gente tem um problema, a gente vive com ele, mas a sim. gente supera ele e pode fazer muito mais. Legal, cara. Isso é inspiração também para os outros. Verdade. Um dos movimentos que eu mais tenho feito é de dizer, tinha um amigo meu que na época da faculdade, ele tomava coca comum, que tem açúcar ali, Sim. porque ele sentia vergonha de falar que tinha diabetes. Aí eu chegava do lado dele e falava assim, eu venho aqui, isso, vamos tomar uma coca zero que é melhor. Que problema tem isso, sabe? Mas esse também é o nosso papel. Então, assim, Entendi, cara. eu faço questão de dizer muito por isso também, para que quem tenha não precisa sentir vergonha disso. Faz Sim, parte. sim. A gente deve, assim como você disse, essa situação que aconteceu com você, Deus, né, antes de Uhum. qualquer coisa, ele quis que você Sim, vivesse, colocou a mão ali, mas a gente precisa fazer o nosso papel, né? Eu exatamente. sempre falo que Deus dá a oportunidade para nós. Então, Deus me dá a oportunidade de ser gentil ao próximo, mas eu preciso querer ser gentil. Deus me dá a Sim, oportunidade de ajudar o próximo, mas eu preciso ir lá e ajudar, sabe? E sim. É um assim, trabalho em conjunto, é né? Legal, o que a legal. gente precisa fazer é isso, sabe? Sim. É colocar profissionais cada vez mais capacitados e dar a eles as condições que eles precisam. Então, quando a gente fala da saúde de Conselheiro Lafayette, hoje nós somos o maior município da macro-região. A Uhum. Secretaria Regional de Saúde, ela pertence a Barbacena. A gente sabe que tem todas as métricas dos sistemas, enfim, mas a gente precisa se posicionar, sabe? O Conselho Uhum. Lafayette precisa trazer para cá uma maior atenção em saúde. Por quê? Primeiro, a Secretaria Regional de Saúde está lá em Barbacena. Isso é Uhum. inadmissível, uma vez que nós somos o maior município da macro-região. Sim. Então, entre os 51 municípios, Envolve até onde, cara, essa macro são região? 51 municípios de localidade, sabe? Sim, Então, mas o tem limite mais ou São menos. João del Rei está, todos esses municípios ao nosso Ah, tá. redor aqui, Barbacena entra Barbacena também. entra também, Entendi. Ressaquinha, Sim, Queluzito, Casagrande, entendi. Cristiano, Entendi. enfim, Carandaí, todos esses Aham. municípios pertencem a essa macro-região. Macro região. E aí o que que acontece? Nós já somos o maior município entre esses 51 e nós já somos entre os 20 maiores do estado. O que que Entendi. acontece com o Conselheiro Lafayette? O Conselheiro Lafayette recebe toda a região também para tratar de saúde aqui. Só que a nossa Uhum. arrecadação ela é mais baixa se comparada a Ouro Branco, se Sim, comparada por causa a das Congonhas, empresas, por né? O causa das polo. mineradoras, Aham. principalmente que estão ali, essas grandes empresas tributando lá. Sim. Moral da história disso. O que que eu vejo dessa forma? A gente sabe agora que tem um grande avanço que vai ser a inauguração da nova, vamos chamar assim, policlínica ali no Tamareiras, que já é uma estruturação de um ambiente melhor. Então vai sair da praça e vai levar lá no Tamareiras, que fica ali na região do Hotel Minas Platinum, ali na saída de Conselho da Fé, perto da Faculdade de Direito. Sim. Então ali já vai se ter uma estrutura melhor do que se tem hoje para cuidar. Só que mais do que isso, a gente precisa ter recurso para investir mais em saúde, exames mais rápidos, que é o que eu falei do início, a gente precisa potencializar na gestão num todo. Então, quando a gente fala de saúde, eu preciso ter uma ambiência, então eu preciso ter um ambiente ali que dá condição aos profissionais para cuidar, eu Uhum. preciso ter uma gestão rápida, então o que que é isso? Ah, apareceu uma portaria junto ao governo federal, eu preciso ter pessoas técnicas que vão lá e cadastrem para a gente receber esses recursos. Hum. Aí, por exemplo, eu fui atendido por um especialista, que seja lançado ali, que seja monitorado, para que eu consiga monetizar isso e receber o Ah, reembolso. sim. Então, eu vou aumentar essa arrecadação e eu preciso cada vez mais que o município tenha arrecadação suficiente para investir mais em saúde. Porque se eu quero comprar essa caneca aqui, eu
eu quero comprar ela, eu preciso ter recurso para comprar ela. Então, eu Uhum. preciso chegar e ganhar esse dinheiro de alguma forma para chegar a investir. Para a gente melhorar a saúde, além da gestão de potencializar mais, eu preciso aumentar a arrecadação do município. Então, eu preciso aumentar através dessas portarias, através de recursos vindos de deputado, vindos direto do governo, mas eu Uhum. preciso trazer mais empresas para Conselheiro Lafayette. É o que a gente estava falando mais cedo. Tudo bem, a gente é a cidade do comércio, mas a gente pode ser mais do que a cidade do comércio. A gente pode ser a cidade do comércio, a gente pode ser Sim, cara, a sim. cidade das empresas que estão prestadoras de serviço para essas mineradoras. Quando a gente fala em desenvolvimento econômico, historicamente falando, ele sempre passa pela logística. Então, o que Uhum. que é? Ah, por exemplo, por que que o Brasil foi conhecido, foi descoberto em uma região no qual veio pelo mar? Era logística, os barcos paravam ali, então eles Uhum. vinham e por isso que adentravam. O que que a gente tem? A gente tem uma localização muito boa, a gente está às margens da 040, a gente está Sim. extremamente bem posicionado, numa cidade que tem a região ao seu redor com essas empresas grandes. Só que essas empresas, se as pessoas escolhem morar em Conselheiro Lafayette, por que não as terceirizadas vir para cá? Eu tive com o Thiago Toscano, ele era do INDE. Uhum. O INDE é uma portaria, né? É um órgão de desenvolvimento. Foi que Certo. trouxe a Heineken, o Amazon, enfim. Aham. Ele falou assim: olha, Leandro, a gente precisa colocar a Conselheiro Lafayette nesse radar para outras empresas. Se a gente traz essas empresas e a gente aumenta, além da oportunidade de trabalho para todos, e, enfim, a gente começa a tributar mais, eu tenho mais recursos e aí eu reverto ele na saúde, Ah, sabe? legal, É, cara. é, é uma, é uma mola mesmo, É assim, um é um ciclo. ciclo. Eu Aham. preciso de recursos para investir mais e eu preciso investir certo. E é isso que precisa ser feito. É como que nós vamos fazer isso? De diversas formas. Primeira coisa é automatizar mais o município, ter mais sistemas que façam isso, mais pessoas técnicas, mais disponibilidade de pessoas também nos lugares, para que a gente venha cada vez mais fazendo esse trabalho de várias ações para o nosso objetivo, que é ter uma saúde melhor, sabe? Então, Entendi, é entendi. uma sequência de várias ações, não existe uma matemática de um único ponto, não. Eu preciso ter uma pessoa que vai lançar essas consultas, que vai monitorar isso e fazer certo junto ao governo. Eu preciso de uma outra pessoa que esteja ali especialista em entender quais que são essas portarias junto ao governo para cadastrar Conselho Lafayette, essa agilidade de mandar os documentos. Eu preciso do relacionamento dos nossos políticos para buscar recursos com os deputados de fora, com os senadores, com os governadores, com o presidente, com quem quer que seja. Então é Entendi, uma série de ações que, se bem feitas, a gente consegue vir dar essa entendi. resposta para a saúde. Mas isso tem que ser uma prioridade, sabe? Sim, E eu falo que para sim. mim, até por essa situação de ter a diabetes, é uma prioridade. Legal, legal. E deixa eu te fazer, assim, duas perguntas que vão de encontro a isso daí. Você disse que existe, entre aspas, uma barreira, que é a arrecadação, vamos dizer assim, de Lafayette, e que aí você já tem uma estratégia, pelo que eu entendi, de aumentar essa arrecadação, né? E aí fale um pouquinho depois melhor, né, como que seria essa estratégia. E a segunda pergunta seria, vamos supor que no cenário atual não mude, né, e continue a arrecadação sim. Com a arrecadação hoje atual de Lafayette, você tem alguma visão do que pode ser melhorado em Lafayette no que se refere, no que se tange à saúde? Com o cenário, nós não vamos mudar nada, vamos supor que é o mesmo cenário, e aí, a gente consegue mudar ou não? Consegue. Na verdade, é porque tem algumas situações que já são possíveis de serem feitas. Hum, Então, para a gente melhorar a saúde, a gente tem essa expectativa de aumentar a arrecadação, e essa expectativa ela é feita sobre a gente potencializar nossas qualidades, mostrar logística, ir atrás de empresas, trazer desenvolvimento, melhores condições. Então, a gente tem distrito industrial, vamos ampliar, vamos melhorar, vamos trazer com que isso aconteça. Então, esse é o primeiro passo, que ele também é totalmente possível. beleza, No segundo passo, se a gente for olhar a saúde no cenário de hoje, o certo. que que é o primeiro passo? A gente tem diversos deputados que a gente precisa bater na porta deles e pedir que eles mandem recurso. Isso é diferente de na eleição, por exemplo, próxima, a gente fala assim: ah, não, mas tem um candidato aqui importante da cidade. É óbvio que a gente vai apoiar as pessoas que são da nossa cidade, porque elas podem olhar mais para o nosso município. Uhum, Mas a gente tem deputados que podem mandar recurso, a gente tem a questão de fazer gestão, então a gente sabe que a gente precisa cada vez mais melhorar a gestão, e aí melhorar a gestão é diversas ações que a gente precisa fazer, e os portais que hoje eles já são as portarias nos quais a gente precisa estar cadastrado, sabe? Então os uhum, nossos índices, vou dar um exemplo, por exemplo, hoje a gente está
entre a avaliação de saúde no estado em alguns índices como as 50 piores cidades. Então a gente está assim. Mas isso eu não estou culpando quem está na secretaria, não estou culpando o Uhum, prefeito e uhum. tudo. Mas como que a gente faz para melhorar? A gente precisa vir e cuidar da saúde como uma prioridade em algum momento. Então a gente precisa nos cadastrar melhor junto a essas portarias que eu estou dizendo. Brumadinho, por exemplo, é uma Sim. cidade que está com 90% do índice de arrecadação do que pode chegar a 100. Conselho Lafayette hoje não chega a 50. Que isso, cara? Então a gente está abdicando de determinadas receitas. Isso é muito Entendi. sério. Mas isso é uma situação que é presente, sabe? Então, Uhum. assim, para a gente fazer uma melhor gestão, tem vários fatores. Mas eu também não estou aqui culpando ninguém que está lá, não. Porque quando eu falo isso, às vezes estão sobrecarregadas, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe que veio de uma pandemia. Então, se teve ali uma incidência muito grande também de atenção que precisava fazer. Mas se na nossa gestão Deus abençoar que nós chegamos lá, nós vamos chegar, fazer um briefing, um planejamento e dar uma Uhum. resposta significativa para a saúde em 4 anos diante disso tudo. Então, Sim. são várias ações que a gente precisa fazer, sem entrar nessa essência de gestão, que é motivar as pessoas, melhorar a condição, enfim, conversando ali, colocar as pessoas certas nos lugares certos, mas a gente precisa urgentemente entrar mais recursos no nosso município e colocar como prioridade de fato a saúde. Porque quando a gente fala de uma saúde de qualidade, não é assistencialismo, não é um Uhum. médico chegar e fazer uma consulta sem cobrar. Isso ele não está resolvendo em nada na saúde. Ele está ali sendo gentil ou generoso à pessoa. Uhum. O que resolve é médico disponível para todos. Então tem uma grande Entendi. diferença disso, sabe? Muito, muito. Muita Sim. diferença. Se eu chegar, por exemplo, virar para um amigo meu e falar assim, me atende. Aí ele vai e me dá um atendimento, ele não me cobra nada, ou me dá uma Sim. receita, algo do tipo que é necessário. Ele está sendo bonzinho comigo, Uhum. mas ele não está mudando o que precisa. O que que é mudar a saúde? A mudar a saúde é na hora que os nossos amigos, os nossos pais, os nossos filhos precisem ir lá no posto de saúde, ele chegue lá e tem um médico esperando por ele e atenda Legal. ele com qualidade. Isso Sim. que é gestão de saúde, não é Entendi. assistencialismo, tem uma grande Sim. diferença. Muita E diferença. talvez a gente não tenha uma política num nível nacional falando melhor, porque as pessoas se acomodaram a trocar voto por essas gentilezas, vamos chamar assim. Entendi. E aí, quem paga o preço é depois a pessoa que vai lá precisar de uma internação de fato. O certo não é eu ligar para um conhecido meu pedindo uma vaga de creche. O certo é que tenha vaga para todos, entendeu? Entendi. Isso é a Entendi. política na essência. E é Sim. isso que a gente quer trazer. Um novo formato de política para o nosso Sim. município. Legal. Não é politicagem, é Sim. cuidado com as pessoas, Não entendeu? é favorecer um público específico, é favorecer a todos, É né, isso cara? aí. Legal, legal. Essa, Projeto bom é projeto coletivo, sim, não entendeu? individualista, né? E, cara, mudando um pouquinho da pauta aqui da área da saúde, uma outra preocupação também é a questão da educação. Hoje, o Leandro possui algum plano no que se refere à área da educação para nosso município? Com certeza. Vamos lá. Para os professores, a gente precisa pegar, rever, rever vários pontos ali que eles têm. O primeiro deles é fazer um plano de carreira mais trilhado, assim, e mais claro quanto ao posto de trabalho que eles estão, enfim. Só que quando a gente fala isso, vamos pegar, fazer uma comissão aqui para tratar da lei que vai conseguir melhorar essas condições. A gente precisa, que eu falei, de acompanhamento mais claro emocional para esses professores que estão ali sob uma pressão muito grande. A Uhum. gente precisa, talvez, e aí a gente vai entendendo diretorias, colégios por colégios, não uma forma macro que eu estou dizendo, e aí a gente tem que chegar e fazer um estudo de caso específico, mas a gente precisa, se necessário, ampliar o número de profissionais. A gente sabe que muitas vezes eles estão sobrecarregados. A Sim. gente precisa ter um plano de carreira mais correto. Eu acredito muito na capacidade, no final do ano, o recurso do Fundep, essa sobra que tem, ela seja Distribuído. direcionada, distribuída aos professores, aos Uhum. servidores que estão ali. Então, é Legal. uma forma de reconhecer esse trabalho e valorizar cada vez mais eles, melhorando a condição de trabalho. Então a gente sabe que cada vez mais está difícil para os professores, para os Sim, educadores, de sim. modo geral, que eles estão. A gente precisa ver a condição de trabalho das pessoas que também trabalham. Então a gente sabe, por exemplo, das cantineiras
que elas trabalham com risco de panelas, que estão ali panelas quentes e traz. Então vamos entender se os EPIs estão certos, como elas ali precisam de uma melhor condição, se elas precisam de mais pessoas e se elas estão sendo de fato colocadas cada uma no seu lugar certo. Tudo bem, a gente tem um MEI que são os cuidadores ali das crianças atípicas. Então a gente precisa cada vez mais capacitar esses MEIs para que eles possam cuidar dessas crianças que Sim. demandam ali de uma atenção. Então a gente precisa de quê? De capacitação para toda essa cadeia, sabe? A gente sente muito isso, é valorização e capacitação. Então valorização ela é feita de várias formas, motivacional e financeira. Então a gente pode e deve buscar também um reconhecimento melhor de salários para eles, mas a gente também precisa cuidar do motivacional. Te dar um exemplo. Quando a gente pega um MEI que está cuidando dessa criança, ele precisa ter uma capacitação maior para que ele possa ali desempenhar um papel melhor, mas ele precisa também ter um acompanhamento emocional. Todos os professores Uhum. estão submetidos a uma pressão muito grande, a gente precisa ter psicólogos para eles, de forma mais clara. Suporte, né? Suporte. Quando a gente vai do viés da estrutura física, a gente sabe que tem vários colégios que precisam melhorar a sua estrutura, expansão de salas, porque às vezes um colégio, por exemplo, a sala tem capacidade para 8 alunos e ela tem 9, 10, 11, enfim. Então a gente precisa também cuidar dessa ambiência. Ao invés da gente sair fazendo novos colégios, a ideia é que no início a gente venha reformando aqueles que são necessários e melhorando as condições físicas deles. Isso também é determinante para que os professores e as pessoas que estão todas envolvidas na educação consigam prestar esse serviço. Quando a gente fala das crianças, a gente tem um projeto que é o Guarda Municipal, passar aí na porta de todas as escolas no final das aulas, para a gente eliminar essa questão de drogas na porta dos colégios, que a gente sabe que é muito incidente, da violência, de Violência, tantas coisas sim. que a gente sabe no final da aula, o próprio bullying ali que tem, das crianças Uhum. chegarem, ficarem correndo uma atrás da outra sem necessidade, enfim. Então a gente quer voltar com que a Guarda Municipal passe a Atua fazer aí. a ronda na porta das aulas, que é um fator muito importante. A gente precisa gerar segurança também. E segurança é determinante para essa criança e para que os pais possam ficar tranquilos que ela está ali tendo maior desempenho. A gente pensa em mais. O que é um dos formatos que a gente acredita? Que dentro dos colégios a gente passe a ter uma aula, pelo menos semanal, falando de empreendedorismo, principalmente uma aula de empreendedorismo digital, para que a gente possa estimular esses jovens a vender pelo mercado online. Isso vai trazer recursos de fora para dentro da nossa cidade e que eles possam ali depois virarem grandes empresários. Então a gente já quer Legal, cara. trabalhar isso dentro das escolas, que é uma linha que eu acredito muito, sabe? Trazer novos jovens, mostrar para eles que é possível empreender, Que mas de legal. preferência que seja trazendo dinheiro de fora para dentro da nossa cidade. Isso com certeza a gente vai colocar em prática. Enfim, é porque é tudo É muito amplo, muita sabe? coisa, Então se a gente for assim. esmiuçar Não aqui tem tudo, como. mas assim, a gente está muito motivado Legal, a cara. fazer o nosso básico bem feito e trazer coisas novas que nunca foram feitas. Cara, eu vi você abordando algumas vezes sobre o empreendedorismo dentro de Lafayette. É uma coisa assim que eu também acredito muito, e principalmente para os jovens, né? Hoje a gente vê assim, uma mudança de cenário, né, de estrutura, enfim, aonde tem uma galerinha vindo com esse olhar empreendedor. E você tem algum projeto referente a isso? E eu acho que vale ressaltar que a gente está fazendo algo dentro de uma plataforma pela internet, Isso. né? A gente vinha comentando isso aqui e que hoje a gente está vivendo uma transição, né? Uma transição. E aí a galera hoje, cara, elas querem ter uma importância naquilo que elas fazem. E hoje a gente vê isso, a mentalidade dos jovens com essa visão de empreendedorismo. Eu não tinha chegado a te falar, mas Next Level, depois você leia se tiver algum comentário, tá? O next level é para o nosso público, é o próximo nível, né? Para o público jovem, sabe, Leandro? No sentido de levar os jovens a ter um nível, um próximo nível, isso em todas as áreas, seja ela profissional, seja ela acadêmica, seja ela em todos os níveis, né? E aí eu acho legal isso. Eu vi você abordando esse assunto sobre empreendedorismo, eu queria saber de você, cara. Eu Qual que é a sua acredito ideia? muito que talvez uma das missões seja fomentar o empreendedorismo para os jovens. Então, Hum, eu acho que é o seguinte: primeiro passo é levar o empreendedorismo para dentro das escolas. Então, pegar com que os jovens, nesse momento tão importante deles de formação, que eles passam a entender a importância, que eles podem ser empresários, que eles podem ter seu legal. próprio negócio, mas que a gente fale de forma
sempre recorrente com eles. Não adianta eu ir lá simplesmente, isso também é legal, mas eu ir lá simplesmente fazer uma palestra uma vez por ano e vender para eles ali o sonho. Não. Como que eles vão fazer isso? Então, se a gente está Hum, falando aqui de um mercado online, vamos lá, como que eles vão desenvolver o site deles? Qual que vai ser o mecanismo de produto? Qual produto que uhum, é mais fácil até pela essa logística? Não adianta, por exemplo, se eu tenho um produto aqui em Lafayette, eu quero vender camarão, mas não tem jeito ele fazer isso aqui. Então, vamos ajudar com que pegue coisas positivas da nossa cidade, que são possíveis, e que a gente ajude eles a pensar de forma correta e que legal. mostre que é possível empreender possível empreender tanto de forma física, montando seu próprio negócio, sua loja, enfim, mas eu acho que a gente tem que incentivar muito as vendas online, esse mercado digital, porque se o produto for certo, ele é sem barreira. E se a gente levar eles para o colégio, a gente vai ter, em um curto espaço de tempo, muito orgulho da nossa cidade, porque a gente tem a Sim, veia aqui empreendedora. legal. Lafayette é Sim, uma cidade que tem esse diagnóstico ali de uhum, pessoas que querem empreender, que é possível. Se a gente levar para dentro do colégio, a gente transforma a nossa sociedade e aumenta em muito a nossa arrecadação. Porque esses jovens que estiverem vendendo para fora, lembrem sempre disso, eles estão trazendo dinheiro de fora para dentro do nosso município. Eles estão aumentando a nossa arrecadação, direta e indiretamente. legal. Dentro dessa pauta aí, cara, você tem algum plano, projeto como pré-candidato referente a gerar, né, emprego na cidade de Conselheiro Lafayette? Porque hoje a gente vê uma estrutura, como você bem diz, de empresas fora de Lafayette, né? Inclusive tem aí várias, né, mineradores, siderurgia, enfim. E aí acaba a cidade de Lafayette virando uma cidade, entre aspas, de dormitório Dormitório. ou comércio, né? Sim. E a gente não tem muita, não tem muita variável, ou é isso, né? E você tem algum plano como pré-candidato para gerar essa oportunidade de Com emprego para certeza. Lafayette? O que que eu falo? Quando a gente faz uma análise SWOT, né, lá que a gente vai montar uma empresa, você olha suas potencialidades, suas fraquezas, o que que você tem de bom ali, o que você tem de ruim, dentre várias coisas. O que que a gente precisa fazer? Identificar o que que Conselheiro Lafayette tem de bom. O que que nós temos de bom? A cidade que todo mundo escolhe para morar, que tem uma logística boa e que tem um território suficiente para receber novas empresas. Sim, Então, o que que a gente precisa saber? O que que nós temos talvez de fraqueza? A gente não tem ainda uma mineradora aqui, dificilmente vai ter explorando o minério, e a gente tem essa situação de absorver demandas da saúde, porque as pessoas escolhem aqui para morar, mas a mineradora está tributando em outras áreas. Então, tudo bem. Se a gente pegar o que nós temos de bom aqui, dentre tantas coisas, a gente pode e deve trazer empresas que prestam serviço de apoio às mineradoras. Te dar um exemplo, a gente tem aqui na sim, nossa cidade a Raumec, a Novo Rumo, a sim, Vordex, tantas empresas como essa. Por que que a gente não pode ter mais? A entendi. gente tem agora uma expansão da Fiat, por exemplo, e uma, Uhum, uma questão que a Fiat vai estar. Por que a gente não pode ter aqui, sendo que a gente está perto de Betim, entendi. empresas que vão mandar para lá determinadas mercadorias? Para isso, a gente precisa de algumas coisas. Infraestrutura é uma delas. Então, por isso que a gente precisa do acesso também. O acesso que vem essa região de Itaverava e que ligue lá até a Sim, 040, porque isso sim. faz com que escoe mais ali a Minap, aquelas empresas que estão naquela região, sem gerar danos para a Gagé como tem sido. Então a gente tem que Isso. fazer isso, tirar essas carretas que Esse estão passando, fluxo pesado, né, cara? esse Sim, fluxo que passa pelo centro da nossa cidade, que é muito sério. Se a sim. gente fizer isso lá, a gente já facilita muito para o E pessoal que faria está no como? agro, um acesso rodoviário e tudo. O nome a gente pode até pensar um novo, Sim, novo sim, para sim. ficar ali, mas o que que seria? Tentar ligar perto da Unipac ali, essa região Sei. que está, sem definir uma área aqui para a gente não gerar polêmica, Aham, tem muita coisa para vir, aham. ligar lá na 040. Ah, Então, o entendi. Passam por pessoal fora. passando por fora da cidade. Com isso, a gente tira esse fluxo de carretas e de caminhões que vem para o centro da nossa cidade. Então, isso é o primeiro passo, porque quem nunca ficou parado atrás de um caminhão de carvão subindo ali, né, Uhum. vindo ali naquela região da Chapada? Então, a gente Horrível sabe disso, ali. a gente precisa tirar isso. Quando a gente reclama do asfalto, também é por isso, porque essas carretas passam e elas tendem a danificar mais o nosso asfalto. Então, é ligar isso lá. Se a gente fizer isso, a gente melhora a condição para o pessoal ali dos Almeidas, daquela região que são produtores rurais e que tem máquinas grandes que precisam disso para potencializar. A gente consegue melhorar e desenvolver aquela região, potencializar as beneficiadoras das mineradoras, como a Minap que está ali, que pega e beneficia esse minério que chega lá, aumenta
a escoação dele, então a gente tem mais fluxo ali de carretas, porque tem isso. Isso precisa ser feito. A gente quer desenvolver, a gente precisa que a gente, de fato, do aeroporto no nosso município. Uhum. O aeroporto não é para o dono do avião, não, porque para o dono do avião, talvez ele já está com a vida realizada. Mas se eu tenho um aeroporto, eu posso trazer várias empresas que gostam de Sim. paraquedismo, a gente gera um turismo ali, então pessoas que vão vir para cá para explorar isso. Eu passo a ter pessoas que vão vir para cidades turísticas, por exemplo, como Ouro Preto, que está aqui perto. Eu Sim. aumento o fluxo de pessoas que estão trabalhando com Uber. Sim. Hoje a gente tem mais de 4 mil pessoas cadastradas nos Ubers, então, nos motoristas de aplicativo, desculpa. Sim. E aí, o que que acontece com isso? Quando essas pessoas elas passam a ter mais oportunidade de trabalho, elas aumentam a arrecadação. Então a gente aumenta o fluxo de dinheiro no nosso município. Então, se ele Legal. ganhava, um exemplo, uma pessoa ganha R$ 1 milhão, se a gente aumenta a arrecadação da profissão dela, ali, gerando mais oportunidade, ela aumenta para 1,5 milhão. Então é isso que a Entendi. gente quer fazer, sabe? Com os motoristas de aplicativos, por exemplo, ao invés dele fazer uma corrida só para o centro de Lafayette, que ele vá lá nas bandeirinhas buscar e que leve para o Que Preto. legal, cara. Essa corrida ela vai Legal. passar a ter mais Legal. valor. Ele pode aumentar o valor dela de forma justa também, se for possível, porque tem mais Sim. oportunidades ali. Enfim, aí o carro dele, talvez ele não precise aumentar, porque o carro dele vai estar com asfalto de qualidade, ele não vai ter mais esse risco de ter que ficar trocando toda hora amortecedor. Enfim, é uma cadeia, entendeu? Entendi. E para a gente gerar essa condição melhor, a gente precisa disso, sabe? A gente precisa entender que a gente precisa desenvolver e dar melhores condições de infraestrutura. Então, Entendi. determinadas coisas são determinantes se a gente quer falar em um município mais que tem uma capacidade maior de crescimento, vamos Entendi. falar assim. Cara, você tocou numa dor aí que eu acho que vou colocar 80% para não falar 100% de Lafayette sofre, cara. E eu nem tinha colocado isso na pauta e eu vou, como diz, vou soltar isso daqui. Hoje a gente tem uma dificuldade com a questão do asfalto em Lafayette. E eu tenho uma dúvida que eu não consigo achar resposta para ela até então a gente sabe que tem uma usina de asfalto em Lafayette, né? E há um tempo que a gente não consegue ver reparo, remendo sempre tem, mas um reparo significativo. Então a gente pega, por exemplo, as principais. A gente tem Chapada, a gente tem a Telesforo, né, que é a principal. A gente pega a Barão, Amazônia, e até a gente aqui já sentiu. Porque essa pergunta é algo que chega. E é uma isso, dor cara, que tá é uma tendo. dor, cara, é uma dor. Então, assim, eu sempre coloco isso em pauta. Cara, é algo que traz visibilidade, traz algo bom para a cidade e que será que não tem ninguém olhando sobre isso? Eu queria saber de você. Você tem alguma Com certeza. uma estrutura, algum plano sobre isso? Sim. Primeiro, a gente pode potencializar muito mais a nossa usina. A nossa usina ela tem uma capacidade de produção muito grande, mas a gente pode explorar ela melhor. Uhum. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, a gente precisa do executivo estar alinhado com o legislativo. Certo. E a gente tem hoje um crédito na Caixa Econômica Federal de um financiamento para que a gente possa, de fato, dar uma resolução para o asfalto e não compromete o nosso orçamento. Certo. O que seria feito isso? A gente precisa, o executivo manda e a Câmara aprova, e aí a gente vem reestruturando o nosso asfalto. Por quê? Porque se a gente tem uma rua cheia de buraco e eu simplesmente tampo um buraco aqui, aí ele vai ter aquela sensação de costela, né? Então ele fica um pouco mais elevado É ali, isso aí. aí fura do lado, depois eu venho e quando a gente vai andar, o nosso carro parece que a gente está numa estrada de terra. A gente precisa dar uma solução de vir e de fato corrigir num todo, fazer um asfalto que vai ter uma durabilidade maior. A gente tem algumas tecnologias que são usadas para isso, além da espessura do asfalto. Então a gente sabe que tem produtos que chegam, precisa dar uma resolução para o asfalto e é totalmente possível, mas aí eu falo que quem for votar nos seus candidatos a vereadores, entendo que eles vão ser determinantes também para que a gente juntos faça isso, executivo e legislativo, sabe? Legal, cara, legal. Eu acho que é uma dor de Lafayette. E uma coisa que você frisou bem, sobre esse trânsito pesado, né, que às vezes circula dentro de Lafayette, acaba ainda piorando essa condição. Eu queria aproveitar, depois olha aí, mano, as perguntas, tá? Tá legal. Pra gente passar aqui. Mas antes, uma outra questão, cara, assim, trazer para você pensar, tá? Claro. A respeito que eu sempre tive assim, olhando a respeito da estrutura ou da infraestrutura de Lafayette. Hoje a gente tem, no meu modo de ver, talvez tem outras questões que eu não consegui perceber. Mas a leitura que eu tenho hoje a rodoviária é dentro do centro de Lafayette.
né, no centro. E, cara, pra mim, por um tempo isso funcionou legal, né, onde a cidade era menor, o trânsito, os veículos era bem menor. Só que hoje a gente vê que isso desfavorece, né, até a questão de ônibus, né, de circular, porque você pega, às vezes, Rio de Janeiro, o cara cruza, o ônibus cruza aqui e vai para BH. Aí, para ele acessar Lafayette, ele tem que entrar dentro de Lafayette para acessar a rodoviária e acaba perdendo. Lafayette perde nisso. Então, não sei, cara, é para pensar, né? Não sei se você já tem algo em mente, mas essa estrutura de Lafayette, eu acho que com a rodoviária no centro, ela não é mais viável hoje na estrutura que hoje temos, né? Até porque chuva em Lafayette é um caos no centro da cidade, né? É assim, eu sei que é uma dor dos lafaetenses, quase ninguém fala sobre isso, né? Só que você destacou algo que muito legal no início, assim, cara, não é sobre criticar, é sobre resolver problema, então que eu não tô, né, criticando, Sim, não, mas mas tem que pontuar também é uma coisas pra coisa, gente ter atenção. isso aí, cara, que eu acho Sim, que a gente poderia olhar sobre isso, sabe? sim. Eu não sei se tem O que que algum acontece? pensamento. O que que eu imagino hoje? O primeiro passo para a gente tentar melhorar o trânsito da nossa cidade, principalmente central, seria esse acesso lá, no qual a gente tiraria esse fluxo de carretas, desses caminhões que vêm Sim, e desses carros que podem ligar direto ao 040 vindo da região lá, então, de Senhor de Oliveira, de Lamin, enfim, de isso. Itaverava que está ali. A rodoviária é um ponto muito sensível. Por quê? Principalmente com a pandemia, as vendas para o mercado, ela aconteceu muito digital. Então o comércio, ele tendeu a ter ali um pouco de um enfraquecimento para as vendas online de forma Hum, natural, isso ok. falando de um cenário natural. Então a gente Sim, ia ali ia comprar nossa blusa, enfim, e agora as pessoas tendem cada vez mais a comprar para o mercado digital. A gente tem na rodoviária ali um fluxo de pessoas que ainda consome no centro de Conselheiro Lafayette e a gente entendi. ainda tem como uma premissa o comércio como algo muito importante para a economia nossa. Talvez um primeiro momento seria a gente focar para tirar esse trânsito pesado vindo desse acesso, a gente chegar e fazer uma revitalização na rodoviária onde ela está, melhorar a infraestrutura, tentar melhorar o fluxo, mas fazer com que essas pessoas ainda mantenham vindo para o centro, sabe? Eu acho Entendi. que ainda não está no momento da gente Entendi. pensar em tirar por causa do Estratégia. dano que isso daria para a economia do nosso município, que ainda Entendi. precisa, sabe? Isso é um Entendi. assunto bem delicado, Entendi. ele cabe aqui um alongamento grande para a gente tratar dele, mas hoje, se prefeito, né, se Deus abençoar, nos Uhum. 4 anos a gente faria uma reforma na rodoviária onde ela está, Sim. melhoraria ali a condição, principalmente a segurança dela e a acomodação para as pessoas que estão, então a gente ia revitalizar ela ali Sim. e sentiria esse melhor fluxo através desse acesso lá tirando. Entendi. Eu acho que era um primeiro passo, onde a gente Entendi. estaria equilibrando entre essa infraestrutura do município num todo, mas sem gerar um dano ali que a gente talvez hoje não suportaria, sabe? A gente Entendi. sabe que tirar a rodoviária, a longo prazo, ela gera um desenvolvimento regional ali para onde ela for, mas hoje ela deve ser mantida por conta da responsabilidade com a economia do nosso município, que ainda é determinante por conta das pessoas que estão ali trabalhando e que precisam, sabe? Mas Entendi. revitalizar é necessário. Sim, sim. Entendi a pontuação. E aí, tem pergunta aí? Então solta ela aí pra nós. Consegue? Mandar um abraço ali, ó, a Aline, tá vendo? A Adriele, João É, Junqueira, o Raul, galerinha, tá aí. amigos queridos que estão ali nos apoiando, isso faz toda a diferença Isso aí. também. E eu creio que a gente está falando da força que tem na internet, eu creio que depois a gente vai lançar alguns cortes, enfim. E a gente quer que através dessa mesa que está sendo promovida aqui, pessoas possam ver, Com né? certeza. Além de ver os planos, né, que você como pré-candidato possui, também conhecer o Leandro, que eu acho que isso é muito Com importante. certeza, é natural, né? Eu nunca disputei nenhuma eleição, então as pessoas, várias delas, querem me conhecer, saber mais quem eu sou. Então, se eu puder deixar aqui também meu Instagram, acho que é importante. Lá a gente está Faça isso. falando um pouco dos nossos Isso. projetos de forma mais detalhada. É Leandro Chagas CL, então quem puder seguir lá, está nos Já destaca apoiando aí nos comentários, Leandro. para que as pessoas possam seguir, Isso aí. porque ali a gente vai mostrando toda a trajetória, até do Leandro, tem um vídeo lá dos meus pais falando quem que eu sou, Legal. depois vem pessoas que já tive a oportunidade de trabalhar comigo
tem momentos meus no Clube do Cavalo, então conhecendo o Leandro na essência e também depois vai cada vez mais vendo os nossos projetos, então Bacana. a gente está ali totalmente aberto também a receber questionamentos, receber apoio, as pessoas que querem deixar ali sugestões também, então a rede social hoje ela é muito importante para Isso. isso, né? Sim. E eu sou um grande incentivador da comunicação bem feita, Legal. queria te parabenizar aqui, Obrigado. Felipe, é muito bom estar e ter uma conversa tão profunda quanto essa, né? Onde a gente está aqui falando, aprofundando nos temas e conversando. É isso que a população precisa Sim. mesmo, saber Sim. quem ela está votando e de forma consciente, porque o Sim. voto é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais importantes para um cidadão. Então lembrem disso, a política tem tudo. A política até desde a hora que você pega seu carro, do preço da gasolina, do preço do Tudo. imposto que está nele ele empenhar, da Uhum. rua que ele está andando, há muitos que precisam do colégio, enfim. Então Sim. tá em tudo, na hora que a gente precisa de saúde, na hora que a gente está olhando tudo isso aqui, participa da Precisa. política. Então não pode se dizer que eu não gosto de política, quero afastar. Não, olha de forma consciente, Legal. escolhe a melhor pessoa para votar, porque a política impacta diretamente nas nossas vidas. Então a gente precisa ter muita responsabilidade nesse momento. Verdade, verdade. Tem, né, mano? Solta aí para nós. Ô Leandro, sabemos que a cidade de Conselheiro Lafayette ainda é majoritariamente conservador. Sabemos muito bem que ao longo de vários anos, né, a família tradicional conservadora tem se sentido muito ameaçada. Nesse ponto, como você se vê como gestor da cidade de Conselheiro Lafayette? Quais são os seus princípios e valores que te norteiam? Primeiro, né, agradecer o pastor Angelino pela pergunta. É um Ele que foi vereador a ponte, né? para a gente estar aqui e nós estamos juntos, né? O pastor tá como candidato a vereador em um partido junto conosco, que é o PRD. Legal. Então, a gente está bem alinhado. É, os princípios e valores do Leandro, eles são pautados pela família, eles são pautados por temor a Deus, que é muito importante também, pelo respeito ao próximo. Então eu tenho isso muito presente em mim, sabe? Uhum. Assim, então são valores que com certeza estão muito alinhados ao que a gente acredita dessa sociedade que a gente tanto busca, Legal. sabe? Pautada Legal. no respeito mesmo. É, aí falando agora de forma direcionada, né, o movimento que a gente vê das igrejas e tudo, elas podem contar comigo de forma assim irrestrita. Uhum. Assim mesmo, por exemplo, aqui o movimento Crer VIP, né? Uhum. Ele está com o pastor Rodrigo, com você Isso. aqui, pastor Felipe, que contribuem muito para a sociedade. Sim. Então, a gente sabe da importância da igreja para essa sociedade mais ordenada. Outro dia eu tive com um amigo também, que é pastor e coincidentemente seu xará, e ele estava me dizendo como as pessoas que frequentam a igreja elas têm o menor índice de depressão, elas têm o Sim. menor índice de Isso mesmo. ansiedade, elas são acolhidas. Então, assim, podem contar comigo de forma irrestrita. Isso é um compromisso que eu faço aqui. As portas vão estar todas abertas, mas não vai ser unilateral, não, para que a gente faça Isso junto aí. o que precisa ser feito. Então, eu deixo aqui totalmente dito e um compromisso meu, do pastor Angelino e daqueles que estiverem, podem ter esse voto de confiança em mim, que é Legal. sobre isso, sabe? O trabalho que a igreja é feito, ele é extremamente importante para a gente ter uma Sim. sociedade mais ordenada. Legal. Hoje a gente carrega, né? Por trabalhar aqui, pela experiência que a gente tem, enfim, um público, né, em massa que é evangélico, cristão. E hoje, né, Leandro, o Angelino, o pastor Angelino que a gente vinha falando aqui, foi a ponte, né, do Sim, nosso contato. E, e ele hoje faz um trabalho, né, lindo. extraordinário e assim favorece. A gente não tinha um representante, né? A gente vinha falando isso aqui antes. Sempre tem alguns representantes dentro da política. Isso não é para defender um povo específico, mas é para dar voz a um povo que às vezes não tem voz, né? E esse é o E, papel é, mesmo, é, Lesley. eu acho isso interessante. Então, assim, hoje o pastor Angelino já faz esse trabalho, né? E, inclusive, a gente vinha, por exemplo, em Mariana, um trabalho que fazia lá de show, né, evangélico. Congonhas também tem esse espaço. E Lafayette, ele trouxe o Celebrai para cá e que para a gente foi algo assim muito bom. E eu queria te aproveitar, né, puxando um gancho ali na pergunta dele, você já até comentou sobre esse acesso,
eu acho que nem é favorecer, sabe? Eu acho que é o acesso. Com Então, certeza. assim, às vezes a gente tem essa dificuldade hoje de ter esse acesso, né, ao setor maior, da gente conseguir levar algum plano, levar alguma proposta. E aí eu queria saber se a gente vai ter, né, Com essa mão certeza. de mão dupla, né? Primeiro, esse projeto é lindo. Eu acho que ele tem que continuar a expandir cada vez mais. Ele faz a diferença mesmo para o que a gente tanto acredita. Quando a gente fala de eventos, um todo, falando assim como esse, ele é importante, sabe? Cada vez mais. Então, assim, ele movimenta muito e ele representa ali as pessoas que estão precisando de ter voz, sim, de falar, Sim, de fazer movimentos que constroem o respeito, exatamente. né? Então, essa premissa, ela é com relação ao acesso, eu tenho uma fala minha, a gente, coincidentemente, eu fiquei sabendo aqui nos bastidores, Felipe tem 31 anos e faz dia Isso. 29 de outubro, então é um ano e um dia apenas, a gente está com a idade muito próxima. E o Sim, que que eu falo quanto a isso? Quando eu venho aqui e falo e exponho aqui o que que eu acredito, o que que eu penso, eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque eu tenho uma vida toda pela frente. Então, se a gente exatamente. imaginar, está só começando a minha vida. Sim, Então, vocês podem ter certeza que é o mesmo Leandro das pessoas que já conhecem, e quem não me conhece pode perguntar quem me conhece, extremamente aberto ao diálogo, à conversa, que a gente legal. possa cada vez mais ter esse acesso e esse diálogo para que a gente faça vários projetos bons juntos, sabe? Então, não tem nenhum tipo de distanciamento, pelo contrário, eu gosto e é uma escolha de vida mesmo, então assim, Sim. não vai ter isso, ele agora sumiu, tá difícil o acesso, Uhum. não. A única dificuldade que eu tenho, gente, é responder o WhatsApp, é porque a gente mora numa cidade que tem mais de 135 mil habitantes Sim, muita e a gente gente. passa a ser demandado ali, as pessoas mandando mensagem, tudo, então em algum momento eu tô um pouco lento para responder as mensagens, mas não é de propósito, é porque Sim, realmente é uma demanda que tem vindo, mas assim, quem quiser me conhecer, pode mandar lá no Instagram, pode mandar no meu número do WhatsApp, que eu vou até a casa das pessoas, a gente conversa, a gente fala sobre o que for necessário e sim, assim vai ser mantido enquanto prefeito, sabe? sim. Eu vou me dedicar de forma integral à prefeitura, isso é um compromisso que eu já fiz, então eu vou estar lá aberto para que projetos lindos como esse, eles sejam apoiados e cada vez potencializados mais. Top. E assim, só para destacar aqui, gente, é, eu gostaria de agradecer, tá, Leandro? Porque a gente não teve barreira, né, para ter esse encontro aqui. E eu acho que isso é importante. Porque talvez muitos do que vão sair, né, já estão pré-candidatos, talvez não encararia esse desafio. Por quê? O desafio de estar aqui vai ser perguntas, e aí a gente está aberto, né? E tem gente que quer ter essa restrição para não se comprometer, né? Então, assim, você está aqui de coração aberto, né? Expondo, abrindo mesmo o seu coração, quem você é, e eu acho isso muito legal. Então, gostaria de te agradecer mesmo, viu? Obrigado, viu? Isso é muito importante dizer. Pode ser que em algum momento eu tenha alguma fala, algo que as pessoas olhem e falem assim, mas eu estou sendo o Leandro, de forma Sim, verdadeira, sabe? dá para ver Eu não isso. preciso me esconder Sim, atrás de nenhum personagem. Então, quem me conhece assim, eu sou uma pessoa que está extremamente motivada e determinada para deixar uma contribuição a Conselheiro Lafayette. É o melhor que a gente vai fazer em conjunto com várias pessoas competentes ali. Eu estou muito leve quanto a isso. Eu estou feliz legal, no processo, sabe? legal. Então hoje eu saí de casa, era 8h30 da manhã e estou até agora, assim, nesse projeto, Uhum, mas isso tem me feito uma pessoa que muito legal. legal, sabe? Fui no Projeto São Amor, que é um projeto lindo que tem aqui na cidade. Fui lá no Olhos d'Alma, conheci outras pessoas, a gente andou pela cidade. E é isso, sabe? É isso que a gente acredita. E o que eu mais gosto, que eu sempre falei desde que eu cheguei aqui com essa relação dos relacionamentos, do nosso Sim, network está expandindo muito isso é e eu tenho legal. ficado muito feliz. Podem ter certeza que é o seguinte, eu vou fazer o meu melhor para o Conselheiro Lafayette, mas eu já agradeço a cidade por essa oportunidade, porque eu estou me tornando uma pessoa melhor também, Que sabe? legal. Conhecendo tantas realidades diferentes, tantas pessoas com ideias novas, tanto crescimento pessoal. Por exemplo, eu nunca participei de projetos de artes marciais. Nunca assim, eu, Uhum, Leandro, sim, vai lá e lá. Eu estou encantado com o bem que eles também fazem à que sociedade, legal. quanto eu tenho aprendido ali com eles, essa questão, enfim, são tantas coisas novas, igual hoje eu fui, enfim, isso faz com que eu me torne uma pessoa melhor. Então, eu estou Que muito legal. feliz por isso também. Legal. Fui lá, vi o tanto que você é talentoso, nosso músico aqui. E é isso, sabe? É Sim, passar a viver
coisas que antes talvez não faziam parte da minha vida, mas que hoje eu passei a respeitar e admirar muito. E isso Sim, tem me feito, sem dúvida nenhuma, agradecer as pessoas por essa oportunidade. Esse diálogo aqui sadio, um diálogo sim. aberto, que a gente pode perguntar o que for necessário, o que quiser, a gente não precisa esconder nada, a gente Legal. está vindo realmente de peito e coração aberto para dar o nosso melhor. Ele não é contra ninguém, é levar o nosso Legal, melhor até onde for possível, sabe? E é legal. isso que a gente acredita. Eu falo, e tem uma frase que é o seguinte, assim, pode ter alguém que corra mais rápido do que a gente, pode ter alguém que corra mais devagar, mas eu estou dando o meu melhor e Sim, pode ter certeza que do início ao fim eu vou estar dando o meu melhor. que O legal. resultado que Deus abençoe, mas vai ser um propósito de Deus. Mas o que tiver ao alcance meu está sendo feito com muito respeito, com muita ética, mantendo os valores, não é a qualquer custo. Então esse princípio ele sempre precisa ser mantido e que se Deus quiser a gente chegar lá, essa confiança que está sendo depositada em mim, ela seja retribuída e ampliada, porque a gente tem uma vida Sim, toda pela frente, a gente tem sim, essa responsabilidade. Então, assim, muito obrigado por você abrir esse espaço para mim estar vindo aqui falar e que a gente possa ter outros tantos juntos. sim, E é isso parabéns aí. pela pessoa que você é também, Felipe, de Sim. coração, pastor tão novo que Uhum. trabalha por essa sociedade que a gente tanto busca de respeito ao próximo, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Eu tive a oportunidade ainda, antes de nos conhecer, de ir lá, de te assistir, ver o seu Uhum. desempenho, a sua desenvoltura ali, fazendo tudo isso, e que tenham mais pessoas como você, preocupadas também com a nossa qualidade de vida de um modo geral. Obrigado, Obrigado viu, mesmo Leandro? pela oportunidade. Leandro, eu gostaria ainda de te fazer uma pergunta, que eu acho que essa é chave, e eu vou até ler ela porque talvez seja uma pergunta de algumas outras pessoas. Sendo eleito, hoje pré-candidato, né? Então, sendo eleito, o que você faria diferente perante os outros prefeitos que já passaram, pelo menos aí nos últimos 3 mandatos aí? Muita coisa, porque o que que acontece? Talvez o que as pessoas mais esperem. Não tá difícil não, né? É, porque talvez o que as pessoas mais esperem seja essa renovação, né? É isso aí. Essa mudança, até a forma da gente comunicar. Eu fui o primeiro a participar de podcast, estou indo em vários, conversando. São várias coisas, assim. Eu acho que se as pessoas esperam algo novo e diferente, aí podem me depositar esse voto de confiança. Talvez eu represente isso, Sim. sabe? Ó, Ó. gente depositando aí. É. A Aline fez a pergunta. Leandro, deixa eu ler aqui, ó. Leandro, dentro daquilo que nós já conversamos sobre políticas públicas, qual o seu projeto de governo, os projetos sociais e a cultura para trabalhar com nossas crianças e adolescentes? Legal, Aline. Abraço aí, viu? A Valeu Aline é pela muito contribuição. querida, tô vendo a Adriele aqui também tem me dado várias aulas importantes para esse crescimento que eu tanto tenho dito. A Aline, só desculpa antes de você responder. A Aline, a gente é da nossa comunidade de fé, né? Sim, ela que me levou É, aquele dia à igreja, foi muito então, bacana. então, Há assim, enfim. tempo, né? Aline, forte abraço aí, viu? Pode Aline, ficar à obrigado vontade. pelo carinho. O que que acontece? Se a gente quer transformar a sociedade, é nas crianças e nos adolescentes. Então, são vários projetos. Eu acredito muito que a gente precisa ter um fomento maior ao esporte. Essas Uhum. crianças e adolescentes, eles precisam também passar pelo esporte. A gente precisa e a gente sabe que a rede social, que os mecanismos digitais, eles vieram para ficar e não tem como ser diferente. Mas esse contato, ele ainda é muito necessário. E Uhum. além da educação, que a gente sabe que é uma prioridade de todo esse trabalho, melhor condição para esses jovens, a gente precisa levar e apoiá-los também que pratiquem esporte, sabe? Então, Legal. eu estava dizendo, por exemplo, a gente tem diversas quadras no nosso município. A gente precisa fazer aula nelas, sabe? Para que as Uhum. crianças ali, elas possam ir lá e ter esse desempenho, ter contato com outras crianças. Isso é determinante para o crescimento como ser humano, sabe? Contatos. Então, a gente precisa fazer um trabalho além de falar de empreendedorismo para que no futuro e tudo, que a gente levem eles para as relações sociais de respeito e a gente acredita muito na capacidade de potencializar o esporte, seja ele através do futebol, das artes marciais, do vôlei, do handebol, mas a gente precisa fazer com que essas crianças tenham contato. Não é, e se
Deus quiser que seja, mas não é para que eles virem o Neymar, longe disso. É Uhum. para que eles se tornem pessoas melhor no seu ambiente de convívio, sabe? Sim. Então essa relação ela é muito importante. Legal. A gente precisa tirar um pouco desse meio só digital e voltar a trazer cada vez mais para que eles pratiquem. Além, quando a gente fala em saúde, a gente sabe da importância da prevenção. Uma pessoa que pratica esporte com frequência, ela tende a ter uma saúde melhor também, porque ela está se cuidando ali e ela está mantendo essa atividade física que é determinante. Então, a gente precisa cuidar muito das crianças em vários lugares. Se eu puder destacar um ponto aqui, como a gente ainda não tinha falado antes, Aham. o esporte é determinante. Sim, legal, legal. Obrigado pela pergunta, viu, Aline? Tem uma outra ali? Ah, é a Adriele. É isso, Adriele. Ah, tá Motivado a gente respondendo. está. Isso aí, legal. Obrigado, né, as pessoas pelas perguntas, por ter mandado. É isso, a gente está totalmente motivado, a gente está disposto a aprender. Então, nesse momento, é impossível qualquer candidato dizer que ele sabe tudo. Então, a gente é um momento muito grande de aprendizado. Então, as pessoas trouxerem cada vez mais assuntos, tratativas, mandem para a gente, manda para mim lá no Instagram, por favor, que a gente Sim, vai estudar com calma e a gente vai entender cada vez melhor. Então, assim, a gente tem consciência que ser um bom ouvinte também é determinante para que a gente seja um bom gestor. Então a gente sim, faz uma gestão muito compartilhada, mas a gente acredita muito numa gestão técnica e tem uma frase, eu participei do planejamento estratégico feito pelo Sebrae e eles finalizavam dizendo o seguinte: nenhum de nós sozinho é melhor do que todos nós todos juntos. juntos. Então é Sim. isso, vamos construir juntos o que a gente tanto acredita, desde Uhum. que tenha respeito ao próximo, que é a premissa básica. Legal. Eu carrego esse lema, cara, recentemente, né? Não sei se você está ciente, mas a gente tem promovido, né, uma campanha para o Rio Grande do Sul, devido às tragédias. Enfim. E eu tenho esse lema, né? Hoje, Aliança em Cristo, ministério onde a gente auxilia o pastor Rodrigo, a gente está movendo dentro da comunidade essa ação. E é exatamente isso que você falou. Nós juntos somos muito melhores. É, Então, se um pouquinho de cada um, mas meu é tão pouco, mas quando esse pouco de um com o outro, acaba se tornando muito, né? é isso. E uma coisa que eu gostaria de destacar, assim, dentro da gente conversar aqui, ô Leandro, é o espírito que você tem de ser aprendiz, né? De querer aprender. E isso é muito bom, porque eu creio que é através disso que vai trazer o novo para Lafayette. A gente tem, infelizmente, assim, uma política mais com a cabeça mais velha, né? No sentido de que eu sei, então eu já sei onde que eu quero ir, mais formada, vamos dizer assim. E esse espírito aprendiz vai trazer, eu creio que para nossa cidade, uma inovação. Uma inovação. Então, assim, pelo que você falou, tem ido em alguns lugares, alguns pontos, para aprender, para me ver. Então, por mais que você tenha uma bagagem, mesmo assim, você está querendo aperfeiçoar, crescer, como a cidade também precisa evoluir e crescer. Com Então, certeza. cara, parabéns. Eu gostaria de dar um tempo para você, para ficar à vontade, tá? Falar o que você quiser. E aí, deixa aí um recado pra galera, pro povo, fica à vontade, tá bom? Com certeza. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade. É um privilégio estar aqui, dizer que o Leandro está aqui de forma muito leve, aberto. Então, meu Instagram está ali. Vamos mandar mensagem, vamos sugerir, vamos construir juntos uma Sim, cidade melhor, no qual a gente estabelece o diálogo sempre como premissa básica. Agradecer a todo mundo pelo apoio. Eu tenho recebido muito carinho das pessoas, isso tem motivado muito, legal. sabe? A aceitação tem sido assim fantástica. Não esperem de mim o Leandro que vai sair brigando com ninguém, isso não sou eu. Então o Leandro é o que estabelece o diálogo, é que conversa e que acredita num futuro melhor cada vez mais, entre erros, acertos, o que quer que seja. Mas a gente está motivado em fazer o melhor, com muito respeito, com muita ética. E para finalizar, que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos encaminhe para que a gente possa fazer o nosso melhor com muita saúde, com muita esperança no coração, que é o que nos move também, sabe? Legal. O temor a Deus, ele é muito importante por onde a gente Sim, vai. Então, sim, Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa fé. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Eu tenho levado isso muito comigo, legal. sabe? Então, é isso. É só agradecer mesmo. Eu estou muito feliz pelo carinho que eu tenho recebido das pessoas, sabe? Isso tem me motivado muito e mostrado que a gente está no caminho certo. Legal. Muito obrigado, viu, gente? Deus abençoe sempre. Pessoal, forte abraço. Um prazer enorme, Leandro, de estar aqui Prazer é contigo, de meu. conhecer. E ficou aí a mensagem, né?